O milionário surpreende ao atender pedido de mendiga negra por suas sobras na rua. Ricardo Valença não era só um milionário. Ele era o fantasma que caminhava pela sua própria mansão no coração da cidade, cercado por ouro, paredes de vidro, silêncio e paredes que abafavam até os gritos presos no peito. A dor de perder o filho era um vazio que consumia cada gota de ar, cada batida do coração. E essa noite, como tantas outras, ele estava no restaurante mais caro da Avenida Central. O tipo de lugar onde o luxo escorria pelas paredes de mármore e onde poucos olhavam para os lados, só para garantir que ninguém incomodasse a extravagância. Foi quando ela apareceu. Lívia, com seus olhos rasos de lágrima, cabelo preso por um pano velho e as roupas marcadas pelo abandono da rua. Ela estava ali. Aliás, ela quase entrou na sua visão como um susto, uma sombra que ninguém esperava. Com um bebê no colo, Benício, dormindo tão pesado que parecia sentir até a dor da mãe. A multidão ao redor desvia. Um pedido simples, pesado de desespero. Sobras de um homem que tinha tudo. Sobras da vida que ele mesmo não conseguia mais saborear. Ricardo congelou. O garçom ficou tenso. Os olhares se multiplicaram em choque silencioso. Um murmúrio rastejou entre as mesas. O milionário vai atender ou vai mandar tirar essa mendiga daqui? O coração dele apertou tanto que parecia querer explodir. Lembrou do filho, dos risos, de um passado que não voltou. As lágrimas ameaçaram cair no exato instante em que ele pegou a mão trêmula dela e disse, praticamente sussurrando, venha comigo. Ninguém entendeu o que aconteceu depois. Como um passe de mágica, Ricardo desapareceu com Lívia do lado, levando o bebê no colo. Sem alarde, sem exposição, mas naquele momento algo mudou no rei da solidão. Aquele pedido roubou dele um pedaço do seu invencível escudo. Acompanhe a notícia. Milionário misterioso inicia ajuda anônima a mãe e filho de rua. Nas noites seguintes, ele apareceu silencioso perto do carro velho, onde Lívia e Benício buscavam refúgio. Sacolas cheias de comida, roupas limpas, remédios. Era um gesto simples, anônimo, quase clandestino. Os encontros viraram histórias divididas. Risos tímidos, lágrimas escorregando na noite. Mas o passado de Lívia batia à porta. Lucas, o pai biológico do bebê, retornava com intenções claras. Reivindicar o que achava seu por direito. O horizonte daquela nova família improvisada se encheu de nuvens densas e ameaçadoras. Ricardo, que já se sentia pai naquele abraço roubado, agora encarava o peso de uma decisão que podia destruir tudo o que havia começado. E então, no meio dessa tempestade silenciosa, veio o inesperado. Ricardo ajoelhou-se ali, na calçada escura com o brilho das luzes da cidade ao redor, e fez um pedido que ninguém viu chegando. Um pedido de casamento que acendeu esperanças e medos, abrindo portas para um futuro que ninguém podia prever. Será que amor verdadeiro nasce do nada? Ou isso era só o começo de uma luta, onde o coração vai mais longe que a dor? A resposta? Bem, essa a gente vai descobrir juntos. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro! Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo estava ali de joelhos, com o coração pulsando forte e um misto de amor e nervosismo na alma. A cidade ao redor pulsava, mas tudo que ele conseguia ver era Lívia, seus olhos brilhando tanto de esperança quanto de medo. Você aceita? Ele sussurrou, a voz quase um eco. A noite tinha um ar pesado, como se o universo estivesse esperando pela resposta. Ela, com o olhar fixo no dele, chorou, lágrimas de dor e alegria misturadas. Mas antes que qualquer um dos dois pudesse encontrar as palavras, um grito cortou o silêncio. Lívia, pare de se fazer de coitadinha! O som era tão agudo e repentino que fez todos se virarem. Era uma figura conhecida. Lucas, o pai biológico do bebê, tinha chegado. O ambiente ficou congelado. Lucas avançou, o rosto vermelho de raiva e desespero. Você não tem o direito de levar minha filha? Gritou, apontando para o bebê que Lívia segurava nos braços. Os murmúrios das mesas viraram um turbilhão de vozes, e a pressão da situação ficou insuportável. Ricardo se levantou, o coração disparado. Ele queria proteger Lívia. Como se cada batida de seu coração pudesse criar uma barreira entre ela e o homem que se aproximava. Ela não é sua propriedade. Ela é mãe, disse ele, a voz firme, mas o medo se misturava com a coragem. Você não sabe nada sobre ser pai. Lucas gritou, agora mais próximo, os olhos cheios de ódio. Você só quer se sentir melhor, não é? Desde que perdeu seu filho, quer se apegar ao primeiro que encontrar. As palavras caíram como uma pedra pesada em Ricardo. Ele estava ali, tentando ajudar, às vezes até se sentindo como um pai para Benício. Mas Lucas acertou em cheio. Todos em volta estavam atentos, aguardando a próxima movimentação. O silêncio era ensurdecedor. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, algo ainda mais chocante aconteceu. A pessoa que Leonor nunca esperaria ver ali saiu da multidão. Era a ex-esposa de Ricardo, Clara. O rosto dela estava pálido, os olhos cheios de mágoa e um conhecimento que Ricardo não compreendia naquele momento. Ela se aproximou apressada, como se tivesse corrido de algum lugar distante. Ricardo gritou. Ele congelou. Clara estava ali, e a dor do passado sufocava. Logo, a cena se tornou painel de emoções conflitantes. O que você está fazendo aqui? Ricardo perguntou, a voz embargada, enquanto os olhos de Lívia buscavam esclarecimentos e a confusão se alastrava. Com um olhar furioso, Clara encarou Lívia. Você não pode levar meu filho, revelou, e a frase cortou o ar como uma lâmina. O choque tomou conta do grupo. A verdade explodiu como fogos de artifício. Benício não era apenas um bebê de rua. Ele era também filho de Clara, uma revelação que mudaria tudo. Ricardo se sentiu tonto. Em um instante, sua intenção de ajudar se transformou em um emaranhado de traições e segredos. Lívia olhou para Ricardo com uma expressão de desespero. Você sabia disso? Perguntou a voz quebrada. Eu não, ele titubeou, a mente correndo em busca de alguma explicação.
O que tudo isso significava? A presença de Clara não era apenas uma reviravolta. Era uma bomba atômica que explodiu e deixou tudo em ruínas. A multidão olhava, alguns com curiosidade, outros com compaixão. Ricardo sabia que havia mudado tudo naquele momento, e a verdade trazia um peso insuportável. Agora, no meio desse turbilhão, ele se perguntava: como reunir os pedaços da história que se quebraram em um piscar de olhos? E agora? Sussurrou ele, olhando para Lívia. O olhar dela estava fixo no chão, e Ricardo percebeu que tudo havia se transformado. O caminho que ele pensou ter encontrado se tornava cada vez mais escuro, e não havia certeza de como sair daquela situação. O futuro parecia incerto, como um sonho que escapava entre os dedos. E agora? Sussurrou Ricardo, olhando para Lívia. O olhar dela estava fixo no chão, e ele percebeu que tudo havia se transformado. As palavras de Clara ainda ecoavam em sua mente. A revelação o atingiu como um soco no estômago. Benício, aquele bebê tão inocente, agora era um símbolo de um passado que ele não compreendia completamente. As vozes na multidão começaram a se entrelaçar, formando um pano de fundo de murmúrios inquietos. Isso não pode ser verdade, Lívia murmurou, a dúvida colorindo cada palavra. O medo tomou conta do seu rosto enquanto olhava de Ricardo para Clara. O ambiente estava pesado. A tensão quase palpável. As luzes brilhantes do restaurante pareciam estar desligadas por um minuto. E tudo o que sobrou foi aquele instante insuportável. Lucas, ainda em pé, aproveitou a distração e avançou. Eu avisei, Lívia. Você não deveria ter saído na rua. Ninguém está aqui para lhe ajudar. O tom dele soava como um ataque, e a hostilidade era clara. Ricardo fez um movimento para se colocar entre os dois, mas antes que ele pudesse agir, uma explosão de vidro quebrou o silêncio. O som de um impacto bárbaro fez todos se virarem. Uma bomba de fumaça explodiu no meio da calçada, criando um denso manto cinzento que envolveu a todos. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Gritos se romperam. Fujam! É uma armadilha! Alguém gritou ao fundo. Clara puxou Lívia para o chão, a proteção instintiva de uma mãe aflita. Ricardo se inclinou, tentando entender o que estava acontecendo no meio do caos. As pessoas começaram a se empurrar, tentando escapar. Benício começou a chorar, e o som agudo fez o coração de Ricardo se apertar. Ele rapidamente se agachou, segurando o bebê com firmeza. Estou aqui! Está tudo bem! Tentou acalmá-lo, mas seus olhos estavam fixos em Clara. O que ela sabia? Por que ela estava realmente ali? A fumaça era espessa e o ambiente estava em desordem. Ele viu Lucas quase se perder na confusão. A raiva em seu rosto se transformando em medo. Lívia, você precisa sair! Gritou ele. Mas de repente, a fumaça clareou momentaneamente e uma figura apareceu. Um homem alto, vestindo uma jaqueta escura e com o rosto coberto por um capuz. O que ele fez em seguida congelou a todos. Com um movimento rápido, ele apontou uma arma. Ninguém se mexa! A ordem era clara e a voz soava como um trovão. O caos se transformou em um silêncio devastador. Ricardo sentiu o peso do olhar do homem e a adrenalina disparou. Ele nunca foi capaz de agir sob pressão, mas agora não havia escolha.
A vida de Lívia e de Benício estava em risco. Quem é você? Ricardo perguntou, tentando manter a voz firme, mas dentro dele, a incerteza e medo se aglomeravam. Na verdade, ninguém sabia o que estava acontecendo. Qual era o plano desse estranho? Você está se metendo em um jogo que não pode vencer, milionário. O homem disse, a voz cortante como uma lâmina. Benício deve voltar para sua verdadeira família. As palavras ecoaram como um eco distante. A revelação atinou um ponto na mente de Ricardo. Ele percebeu que Clara não era apenas uma ex-esposa, mas a chave para tudo. Agora, as perguntas se tornaram gritos na sua cabeça. O que havia realmente acontecido naquela relação? Que segredos estavam enterrados sob essa nova camada de dor? A multidão estava presa em um momento de expectativa, todos sem fôlego, enquanto Ricardo olhava para a arma, para a fumaça e para a verdade que se aproximava. O futuro estava prestes a mudar novamente. O que mais era revelado no meio da tempestade? Ele só podia esperar que no final houvesse espaço para uma nova esperança em meio tanto desespero. O ambiente estava tenso, o feixe de luz do capuz lançava sombra sobre os rostos atônitos. Ricardo sentia sua respiração entrecortada enquanto o desconhecido permanecia de pé com a arma em punho. O mundo lá fora desapareceu. Tudo o que existia era aquele instante indesejado. A perplexidade na multidão e a vida de Lívia e Benício em risco. Benício deve voltar para sua verdadeira família, ecoou a voz do homem, rasgando o silêncio. O coração de Ricardo pulava. O que ele queria dizer com verdadeira família? Ele se lembrava da conexão que começou a criar com o bebê, da frágil relação que compartilhava com Lívia. Agora, essa conexão estava ameaçada. Quem é você? Ricardo perguntou, mas suas palavras pareciam perder-se na fumaça. O homem não respondeu. Seus olhos frios e calculistas estavam fixos em Lívia. O pânico crescia e o choro de Benício se intensificava. Clara, ainda ali, observava com um semblante enigmático, uma expressão que misturava alívio e preocupação. O que ela sabia que ele não sabia? O que você quer? Ricardo insistiu, o tom carregado de impaciência. A resposta que veio a seguir foi um golpe que desmoronou o pouco de esperança que restava. Eu sou o verdadeiro pai dele, o homem declarou, fazendo o tempo parecer parar. O murmurinho na multidão virou um grito surdo. Lívia ficou paralisada, os olhos cheios de incredulidade. Ricardo sentiu seu coração despencar. Ele olhou para a expressão de choque dela e logo percebeu o peso da afirmação. Se o homem estava dizendo a verdade, tudo o que eles tinham construído estava em risco. Como você pode dizer isso? Lívia respondeu, a voz trêmula, a dor evidente. Ele é meu filho, eu o criei. Mas a incerteza começava a nublar o desespero. A multidão observava o clima denso com a expectativa da reviravolta. O homem fez um gesto e um celular apareceu em sua mão. Ele clicou e uma foto apareceu na tela. Ricardo se aproximou. A curiosidade foi maior que o medo. A imagem que surgiu congelou o momento inteiro. Era uma foto. Lívia, com um sorriso largo, ao lado de um homem. Um homem que não era Ricardo. Não é necessário dizer mais nada. O homem sorriu, satisfeito.
Eu sou o pai biológico e você está prestes a perder tudo o que acredita. Ricardo olhou para Lívia. Seus olhos refletiam a confusão. Você sabia disso? A acusação despontou de sua garganta. O homem estava jogando uma bomba. E tudo parecia encapsular o instante em que ele percebeu que Lívia, a mulher que ele tentou salvar, tinha segredos. Segredos que poderiam acabar com eles. Não sabia, Lívia gaguejou. Sua voz quebrava, a dor evidente. E então o mais inesperado aconteceu. Clara, a ex-esposa de Ricardo, deu um passo à frente. Eu trouxe a verdade à tona porque não é justo. Gritou Benício. Oh! Benício não é o filho que você pensa, Ricardo. O choque estonteante atingiu o coração de todos. Ele é o irmão perdido de Lucas. O mundo parecia desmoronar ao redor deles. As revelações chocantes dispararam como fogo. Ricardo compreendeu tudo de repente. Lucas não era só um ex-companheiro de Lívia. Ele era parte de uma história muito mais complexa. O rosto de Lívia estava pálido e seu olhar se perdeu enquanto as palavras de Clara ecoavam. A multidão também estava chocado. O que isso significava? Benício não apenas era o filho de Lívia, mas também tinha um histórico conectando dois laços irreparáveis. Você precisa entender, Lívia. Clara continuou, a frustração se transformando em desespero. A situação do passado se entrelaça com o futuro. E agora, a decisão que você tomar afetará muito mais do que apenas você. O que seria agora? O futuro de todos ali estava confundido num mar de verdades e mentiras. Ricardo sentiu que a realidade que havia construído desmoronava. Ele olhou para Benício, então para Lívia. As emoções conflitantes borbulhavam. O que mais estava por vir naquela noite de caos? Perguntas ressoavam na cabeça de todos. A incerteza estava nas palavras não ditas. E quando o homem com a arma se moveu novamente, todos se prepararam para o inesperado ainda por vir. E o futuro deles, agora mais obscuro do que nunca, parecia à beira de um precipício. O ambiente estava tenso. O feixe de luz do capuz lançava sombra sobre os rostos atônitos. Ricardo sentia sua respiração entrecortada, enquanto o desconhecido permanecia de pé com a arma em punho. O mundo lá fora desapareceu. Tudo o que existia era aquele instante indesejado. A perplexidade na multidão e a vida de Lívia e Benício em risco. Benício deve voltar para... O que ele queria dizer com verdadeira família? Ele se lembrava da conexão que começou a criar com o bebê, da frágil relação que compartilhava com Lívia. Agora, essa conexão estava ameaçada. Quem é você? Ricardo perguntou, mas suas palavras pareciam perder-se na fumaça. O homem não respondeu. Seus olhos, frios e calculistas, estavam fixos em Lívia. O pânico crescia e o choro de Benício se intensificava. Clara, que assistia de um canto, tinha uma expressão enigmática, como se soubesse algo que todos ignoravam. O que você quer? Ricardo insistiu, o tom carregado de impaciência. A resposta que veio a seguir foi um golpe que desmoronou o pouco de esperança que restava. Eu sou o verdadeiro pai dele, o homem declarou, fazendo o tempo parecer parar. O murmurinho na multidão virou um grito surdo. Lívia ficou paralisada, os olhos cheios de incredulidade. Ricardo sentiu seu coração despencar. Ele olhou para a expressão de choque dela e logo percebeu o peso da afirmação. Se o homem estava dizendo a verdade, tudo o que eles tinham construído estava em risco. Como você pode dizer isso?
Lívia respondeu, sua voz trêmula, a dor evidente. E então, o mais inesperado aconteceu. Clara, a ex-esposa de Ricardo, deu um passo à frente. Eu trouxe a verdade à tona, porque não é justo, gritou. Benício não é o filho que você pensa, Ricardo. O choque estonteante atingiu o coração de todos. Ele é o irmão perdido de Lucas. O mundo parecia desmoronar ao redor deles. As revelações chocantes dispararam como fogo. Ricardo compreendeu tudo de repente. Lucas não era só um ex-companheiro de Lívia. Ele era parte de uma história muito mais complexa. Você precisa entender, Lívia, Clara continuou. A frustração se transformando em desespero. A situação do passado se entrelaça com o futuro. E agora, a decisão que você tomar afetará muito mais do que apenas você. O que seria agora? E o futuro de todos ali estava confundido num mar de verdades e mentiras. Ricardo sentiu que a realidade que havia construído desmoronava. Ele olhou para Benício, então para Lívia. As emoções conflitantes borbulhavam. Foi então que, de repente, ressoou um grito angustiante de uma mulher vinda do fundo da calçada. Cuidado! Uma figura se lançou do meio da multidão, correndo em direção a eles, e antes que alguém pudesse reagir, a mulher agarrou a arma do homem encapuzado. O impacto foi brutal. A arma disparou, o som ecoou como um trovão, e o chão tremeu sob eles. O que aconteceu se desenrolou como um pesadelo. A bala não encontrou um alvo, mas a mudança no ar era palpável. O homem desequilibrou-se, e a mulher, em um movimento de desespero, puxou o capuz para trás. Ricardo quase desmaiou. Não era uma estranha qualquer. Era Raquel, a melhor amiga de Lívia, que todos achavam que estava fora da cidade. O que você está fazendo aqui? Lívia gritou, já sem saber mais o que pensar. Eu não pude ficar longe. Eu sabia que algo ia acontecer. Raquel respondeu, os olhos fixos no homem, mas a respiração ainda pesada. O inesperado já era demais para lidar. A confusão reinava. A multidão agora tinha outra dinâmica, olhares de espanto, murmúrios misturados ao pânico. E aí, em meio a tudo, o homem com a arma, que agora estava desarmado, virou-se com uma expressão de desespero, revelou: eu não sou apenas o pai dele, eu sou seu irmão. As peças do quebra-cabeça se moveram e a verdade explodiu como fogos de artifício. O que isso significava para todos? As reviravoltas eram tantas que Ricardo mal conseguia processar. Lívia era mãe, mas Benício, fora um garoto perdido, também era ligado àquele homem. E a história que todos acreditavam ser clara estava, na verdade, envolta em um emaranhado de mentiras e segredos. Lívia, Ricardo, Clara, Lucas, Raquel, todos envolvidos em uma teia de incertezas que agora ameaçava esmagá-los. Qual seria o próximo passo? O futuro resplandecia com promessas e perigos iguais, e a única certeza era o abismo que se abria diante deles. O destino, agora mais confuso do que nunca, deixava todos em suspenso, ansiosos e aterrorizados pelo que estava por vir. O ambiente estava tenso. O feixe de luz do capuz lançava sombras sobre os rostos atônitos. Ricardo sentia sua respiração entrecortada enquanto o desconhecido permanecia de pé com a arma em punho. O mundo lá fora desapareceu. O que existia era aquele instante indesejado. A perplexidade. Benício deve voltar para sua verdadeira família, ecoou a voz do homem, rasgando o silêncio.
O coração de Ricardo pulava. O que dizia com verdadeira família? Ele se lembrava da conexão que começou a criar com o bebê, da frágil relação que compartilhava com Lívia. Agora essa conexão estava ameaçada. "Quem é você?" Ricardo perguntou, mas suas palavras pareciam perder-se na fumaça. O homem não respondeu. Seus olhos, frios e calculistas, estavam fixos em Lívia. O pânico crescia e o choro de Benício se intensificava. Clara, que assistia de um canto, tinha uma expressão enigmática, como se soubesse algo que todos ignoravam. "O que você quer?" Ricardo insistiu, o tom carregado de impaciência. A resposta que veio a seguir foi um golpe que desmoronou o pouco de esperança que restava. "Eu sou o verdadeiro pai dele", o homem declarou, fazendo o tempo parecer parar. O murmurinho na multidão virou um grito surdo. Lívia ficou paralisada, os olhos cheios de incredulidade. Ricardo sentiu seu coração despencar. Ele olhou para a expressão de choque dela e logo percebeu o peso da afirmação. Se o homem estava dizendo a verdade, tudo o que eles tinham construído estava em risco. "Como você pode dizer isso?" Lívia respondeu, sua voz trêmula, a dor evidente. E então, o mais inesperado aconteceu. Clara, a ex-esposa de Ricardo, deu um passo à frente. "Eu trouxe a verdade à tona, porque não é justo", gritou. Benício não é o filho que você pensa, Ricardo." O choque estonteante atingiu o coração de todos. Ele é o irmão perdido de Lucas. O mundo parecia desmoronar ao redor deles. As revelações chocantes dispararam como fogo. Ricardo compreendeu tudo de repente. Lucas não era só um ex-companheiro de Lívia. Ele era parte de uma história muito mais complexa. "Você precisa entender, Lívia." Clara continuou, a frustração se transformando em desespero. A situação do passado se entrelaça com o futuro. E agora, a decisão que você tomar afetará muito mais do que apenas você. O que seria agora? O futuro de todos ali estava confundido num mar de verdades e mentiras. Ricardo sentiu que a realidade que havia construído desmoronava. Ele olhou para Benício, então para Lívia. As emoções conflitantes borbulhavam. Foi então que, de repente, ressoou um grito angustiante de uma mulher vinda do fundo da calçada. "Cuidado!" Uma figura se lançou do meio da multidão, correndo em direção a eles, e antes que alguém pudesse reagir, a mulher agarrou a arma do homem encapuzado. O impacto foi brutal. A arma disparou, o som ecoou como um trovão, e o chão tremeu sob eles. O que aconteceu a seguir se desenrolou como um pesadelo. A bala não encontrou um alvo, mas a mudança no ar era palpável. O homem desequilibrou-se, e a mulher, em um movimento de desespero, puxou o capuz para trás. Ricardo quase desmaiou. Não era uma estranha qualquer. Era a Raquel, a melhor amiga de Lívia, que todos achavam que estava fora da cidade. "O que você está fazendo aqui?" Lívia gritou, já sem saber mais o que pensar. Eu não pude ficar longe. Eu sabia que algo ia acontecer." Raquel respondeu, os olhos fixos no homem, mas a respiração ainda pesada. O inesperado já era demais para lidar. A confusão reinava. A multidão agora tinha outra dinâmica, olhares de espanto, murmúrios misturados ao pânico. E aí, em meio a tudo, o homem com a arma, que agora estava desarmado, virou-se com uma expressão de desespero, revelou: "Eu não sou apenas o pai dele, eu sou seu irmão." As peças do quebra-cabeça se moveram e a verdade explodiu como fogos de artifício.
O que isso significava para todos? As reviravoltas eram tantas que Ricardo mal conseguia processar. Lívia era a mãe, mas Benício, fora um garoto perdido, também era ligado àquele homem. E a história que todos acreditavam ser clara estava, na verdade, envolta em um emaranhado de mentiras e segredos. Lívia, Ricardo, Clara, Lucas, Raquel, todos envolvidos em uma teia de incertezas que agora ameaçava esmagá-los. Agora, o passado estava mais perto do que nunca. A pergunta ecoava nas mentes de todos. O que mais estava escondido? O que mais eles não sabiam sobre suas próprias histórias? E enquanto o caos aumentava ao redor, os olhos da multidão se voltaram para eles, ansiosos, esperando pela próxima explosão de revelação. O ambiente estava tenso. O feixe de luz do capuz lançava sombras sobre os rostos atônitos. Ricardo sentia sua respiração entrecortada, enquanto o desconhecido permanecia de pé com a arma em punho. O mundo lá fora desapareceu. Tudo o que existia era aquele instante indesejado, a perplexidade na multidão e a vida de Lívia e Benício em risco. Benício deve voltar para sua verdadeira família, ecoou a voz do homem, rasgando o silêncio. O coração de Ricardo pulava. O que ele queria dizer com verdadeira família? Ele se lembrava da conexão que começou a criar com o bebê, da frágil relação que compartilhava com Lívia. Agora, essa conexão estava ameaçada. Quem é você? Ricardo perguntou, mas suas palavras pareciam perder-se na fumaça. O homem não respondeu. Seus olhos, frios e calculistas, estavam fixos em Lívia. O pânico crescia e o choro de Benício se intensificava. Clara, que assistia de um canto, tinha uma expressão enigmática, como se soubesse algo que todos ignoravam. O que você quer? Ricardo insistiu, com a voz carregada de impaciência. A resposta que veio a seguir foi um golpe que desmoronou o pouco de esperança que restava. Eu sou o verdadeiro pai dele, o homem declarou, fazendo o tempo parecer parar. O murmurinho na multidão virou um grito surdo. Lívia ficou paralisada, os olhos cheios de incredulidade. Ricardo sentiu seu coração despencar. Como você pode dizer isso? Lívia respondeu, sua voz trêmula, a dor evidente. A confusão se espalhou. O entendimento do que estava acontecendo era como a areia escorregando entre os dedos. E então, o mais inesperado aconteceu. Clara, a ex-esposa de Ricardo, deu um passo à frente. Eu trouxe a verdade à tona porque não é justo, gritou. Benício não é o filho que você pensa, Ricardo. O choque estonteante atingiu o coração de todos. Ele é o irmão perdido de Lucas. As revelações chocantes dispararam como fogo. Ricardo compreendeu tudo de repente. Lucas não era só um ex-companheiro de Lívia. Ele era parte de uma história muito mais complexa. Você precisa entender, Lívia, Clara continuou, a frustração se transformando em desespero. A situação do passado se entrelaça com o futuro. E agora? A decisão que você tomar afetará muito mais do que apenas você. Mas antes que alguém pudesse processar tudo o que estava acontecendo, o homem, com os olhos fixos na multidão, deu um passo à frente. Eu não sou apenas o pai dele. Eu sou seu irmão. Silêncio.
Era como se o tempo tivesse parado novamente. O impacto da revelação atingiu Ricardo com uma força quase física. Ele olhou para o homem. O rosto era familiar, o que não fazia sentido. O irmão? Como assim? Ele não tinha um irmão. A atmosfera ficou elétrica. As expressões na multidão mudaram. Olhares de confusão, incredulidade, medo. Você está mentindo! Rodrigues, o homem encapuzado, gritou, a voz tremendo de raiva. Mas na palma do homem se desenhou uma certeza aterradora. O pânico tomava conta de todos. O que mais estavam escondendo? Eu sou filho de uma relação que você não conhece. O homem continuou, a voz agora mais firme, transbordando dor. E depois daquela noite, nossa mãe nunca foi a mesma. Ela sempre me contou sobre você, sobre o que aconteceu com nosso pai. Ricardo sentiu um nó na garganta. Sua mente girava. O que estava acontecendo? A revelação da paternidade e as ligações familiares mudavam tudo. Clara parecia mais pálida, como se o peso da verdade estivesse esmagando-a. Isso não pode ser verdade! Lívia gritou, mas seu olhar perdido se fixou em Ricardo, em busca de respostas. Ricardo, você não sabia? Não. Palavras falharam. O ar ficou pesado, a visão turva. Olhar para Benício agora era como olhar para um fantasma. Justo nesse momento, uma luz forte cortou a cena. Um carro da polícia apareceu do nada. Sirene soando, refletindo luzes azuis e vermelhas em um espetáculo que contrastava com o desespero ali. Polícia! Afastem-se! Gritaram as vozes. Quando um grupo de oficiais começou a se mover pela multidão, tudo desabou em caos. As pessoas se separaram, empurrando-se na tentativa de escapar do tumulto. Lívia agarrou Benício com força, enquanto Ricardo tentava encontrar uma saída. Seu coração disparando. E então, no meio daquele tumulto, algo ainda mais chocante ocorreu. Clara, com lágrimas nos olhos, gritou ao irmão. Você precisa saber a verdade. Eu não sou apenas sua irmã. Sou também filha da mulher que entregou Benício. Sou a verdadeira mãe dele. O choque foi absoluto. A revelação cortou o ar, como uma faca afiada. O que isso significava para todos? As peças do quebra-cabeça estavam agora completamente dispersas. As reviravoltas eram tantas que Ricardo mal conseguia processar. As histórias se entrelaçavam de maneira incompreensível. E a única certeza que tinha agora era que tudo estava prestes a desmoronar. E que mais estava escondido sob o manto da verdade? O pavor se instalou no ar, enquanto a pergunta ecoava em suas mentes. O que mais ainda poderia vir à tona? O ambiente estava tenso. O feixe de luz do capuz lançava sombras sobre os rostos atônitos. Ricardo sentia sua respiração entrecortada, enquanto o desconhecido permanecia de pé com a arma em punho. O mundo lá fora desapareceu. Tudo o que existia era aquele instante indesejado. A perplexidade na multidão e a vida de Lívia e Benício em risco. Benício deve voltar para sua verdadeira família, ecoou a voz do homem, rasgando o silêncio. O coração de Ricardo pulava. O que ele queria dizer com verdadeira família? Ele se lembrava da conexão que começou a criar com o bebê, da frágil relação que compartilhava com Lívia. Agora, essa conexão estava ameaçada. Quem é você? Ricardo perguntou, mas suas palavras pareciam perder-se na fumaça. O homem não respondeu. Seus olhos frios e calculistas estavam fixos em Lívia. O pânico crescia e o choro de Benício se intensificava. Clara
que assistia de um canto, tinha uma expressão enigmática, como se soubesse algo que todos ignoravam. "O que você quer?" Ricardo insistiu, com a voz carregada de impaciência. A resposta que veio a seguir foi um golpe que desmoronou o pouco de esperança que restava. "Eu sou o verdadeiro pai dele", o homem declarou, fazendo o tempo parecer parar. O murmurinho na multidão virou um grito surdo. Lívia ficou paralisada, os olhos cheios de incredulidade. Ricardo sentiu seu coração despencar. "Como você pode dizer isso?" Lívia respondeu, sua voz trêmula, a dor evidente. A confusão se espalhou. O entendimento do que estava acontecendo era como areia escorregando entre os dedos. E então, o mais inesperado aconteceu. Clara, a ex-esposa de Ricardo, deu um passo à frente. "Eu trouxe a verdade à tona, porque não é justo", gritou. Benício não é o filho que você pensa, Ricardo." O choque estonteante atingiu o coração de todos. Ele é o irmão perdido de Lucas. Os olhos de Ricardo se arregalaram. Era demais para processar. Naquele instante, a multidão estava em um silêncio assustador, todos sem fôlego, aguardando a próxima revelação. "Você precisa entender, Lívia", Clara continuou, a frustração se transformando em desespero. A situação do passado se entrelaça com o futuro, e agora a decisão que você tomar afetará muito mais do que apenas você. Mas antes que alguém pudesse processar tudo o que estava acontecendo, o homem, com os olhos fixos na multidão, deu um passo à frente. "Eu não sou apenas o pai dele, eu sou seu irmão." Silêncio absoluto. O impacto da revelação atingiu Ricardo com uma força quase física. Ele olhou para o homem. O rosto era familiar, mas como isso era possível? As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, e tudo começou a desmoronar. "Você não pode estar falando sério", Lívia murmurou, sem fôlego. O que isso significava? A confusão se espalhou, mas tudo ficou ainda mais dramático. E então, em meio ao caos, um som estrondoso cortou o ar. Um carro passou em alta velocidade, quase atropelando a multidão e causando um novo tumulto. As pessoas começaram a gritar e empurrar-se nas tentativas de escapar. O homem com a arma ergueu-se, tentando recuperar o controle, mas nesse momento de distração, uma figura impulsiva surgiu entre as pessoas. Era Raquel, a melhor amiga de Lívia. Naquele instante ela se moveu rápido, como se houvesse um espírito de urgência a guiá-la. Sem pensar, ela se lançou para frente, empurrando o homem que estava com a arma. O impacto foi brutal. A arma disparou, não contra alguém, mas atingiu uma vitrine próxima, estilhaçando o vidro em um espetáculo de faíscas. A multidão entrou em pânico, as pessoas gritavam, outras caíam, e em meio ao tumulto, o homem se perdeu, sem saber se fugiria ou enfrentaria. Raquel ficou de pé, olhando para os cacos de vidro com uma expressão de determinação. "Eu não deixarei você fazer isso!" gritou, com lágrimas nos olhos, mas ao mesmo tempo de fogo nas veias. Houve um breve momento de clareza no caos, enquanto as vozes se acalmavam um pouco. Mas o homem recuou, aterrorizado, e a revelação explodiu de novo no ar. "Eu não sou apenas seu irmão, sou também seu filho." Ele lançou as palavras como uma bomba. O olhar fixo em Clara, que paralisou, um grito sufocado na garganta. O mundo de todos ali se desfez. O passado, com todas as suas dores, estava colidindo com o presente. Mais do que laços de sangue, agora era uma linha emaranhada de segredos, traições e a pior das verdades. "Como assim?" Ricardo gaguejou, incapaz de processar
tudo. O peso daquelas palavras ecoava em sua mente, misturando-se com o pânico ao seu redor. Várias vozes começaram a murmurar, algumas em choque, outras em incredulidade. Nesse som de confusão, um silêncio mortal surgiu no ar. O que mais poderia acontecer? O que aquelas revelações significariam para todos eles? E enquanto o pânico começava a se transformar em desespero, lanterna dos carros da polícia começou a piscar ao fundo, revelando caos naquelas ruas. O que era um simples pedido de ajuda agora se transformara em um verdadeiro campo de batalha emocional. Aquilo estava apenas começando. O futuro estava se desdobrando em algo que ninguém estava preparado para enfrentar. A tensão era palpável. O coração de Ricardo batia acelerado. As revelações sobre Benício, o caos na multidão, tudo parecia um pesadelo que não terminava. Ele olhou para Lívia e notou o desespero em seu rosto. A ex-esposa Clara revelava segredos que devastavam qualquer esperança de um futuro tranquilo. E então, no meio desse turbilhão de emoções, o homem que se dizia irmão deu um passo à frente. Suas palavras ecoaram pela rua, preenchendo o ar com uma verdade insuportável. Eu sou não apenas o pai dele, mas também seu irmão, e é hora de saber a verdade completa. Mas antes que alguém pudesse responder, um grito cortou o ar. Era a voz de Raquel. Cuidado! Ela se lançou na frente do homem, como uma leoa defendendo seus filhotes. O estrondoso barulho da arma disparando fez todos estremecerem. O vidro estilhaçou e as pessoas ao redor gritavam, correndo em direções opostas. Ricardo paralisou. A culpa e a confusão se misturavam em seu peito. Ele mal percebeu que Raquel estava no chão, com a mão machucada, e a arma agora estava caída na calçada. O homem recuou, o olhar de choque estampado no rosto. Mas o que ninguém viu foi a expressão de Clara mudando de repente. Um sorriso sombrio brotou em seus lábios, e ela avançou com uma confiança inesperada. Você não entende, não é? Clara disse, com uma voz que soava carregada de segundas intenções. A verdade é muito mais sombria do que isso. Ricardo franziu a testa. Do que você está falando, Clara? Sua voz saiu quase como um sussurro, o medo crescendo em seu estômago. Benício é o filho de Lucas, mas não só ele. Clara continuou, seus olhos brilhando de uma emoção que misturava raiva e vingança. Lucas não é apenas o pai dele. Ele é o único que pode garantir a segurança de nossa família. A revelação caiu como uma bomba. A multidão, que já estava tensa, agora estava completamente estupefata. Ricardo olhou de Clara para o homem e então para Lívia, que estava congelada, os olhos arregalados. Como assim, nossa família? Sim, Clara gritou, porque você nunca soube que Lucas e eu temos um passado muito mais profundo. Nós éramos apaixonados e aquele foi um amor que nunca morre. E agora é hora de trazer tudo à tona. O coração de Ricardo afundou. Era uma traição que ele nunca esperaria. O mundo parecia girar ao seu redor. Ele sempre pensou que Clara tinha encontrado paz, mas estava claro que era só uma fachada. As palavras dela cortaram através de sua mente como uma faca. Enquanto o barulho da multidão aumentava, a polícia finalmente chegou, as luzes piscando. Todos para longe! Gritaram os oficiais.
Mas Ricardo estava apenas observando. A verdade que teve que enfrentar era mais pesada que qualquer arma ou batida de porta. Raquel, no chão, tentava se levantar. "Ricardo!" ela gritou. "Não acredite nela!" Mas Clara já havia se distanciado, unindo-se ao homem que dizia ser irmão. E então, em um movimento inesperado, o homem pegou a arma que Raquel havia derrubado e apontou para Ricardo. "Você achou que poderia me afastar da verdade. Agora você tem que escolher a vida de Benício ou a sua." O mundo parou. O que Ricardo faria? A multidão olhava, o caos ao seu redor se intensificando, a sensação de que tudo estava prestes a desmoronar. Ele notou que seus dedos tremiam e a pressão aumentava em seu peito. "Espera! Irmão ou não, não devemos lutar entre nós. O que quer que tenha acontecido está nas mãos da vida. E se essa é a sua verdade, que seja, mas não leve Benício nisso." Ele tentou alcançar uma solução, mas era difícil nesse mar de sentimentos confusos. O homem hesitou, os olhos ardiam com raiva e dor. A polícia finalmente estava se aproximando, e o desenrolar da cena estava prestes a mudar ainda mais. O que aconteceria em seguida? A verdade ainda permaneceria oculta, ou o passado os consumiria inteiramente? Ricardo estava em pé, paralisado pelo medo. A arma apontada para ele estava fria. Mas a realidade que se desenrolava à sua frente era eletricamente quente. O homem que afirmava ser seu irmão e o verdadeiro pai de Benício hesitou por um instante. Foi como se o tempo tivesse desacelerado e todos ao redor, incluindo a polícia que finalmente chegava, estivessem em câmera lenta. "Eu não vou deixar que você leve meu filho", Lívia gritou, segurando Benício contra o peito, como se quisesse protegê-lo do mundo inteiro. Ricardo sentiu o desespero dela, o nó na garganta se apertando cada vez mais. "Você acha que me conhece?" O homem insistiu, a voz tremendo de raiva. "E você não sabe nada sobre o que aconteceu. Eu apenas queria encontrar Benício." Um eco de murmúrios percorreu a multidão. As pessoas estavam em choque, a tensão subindo a cada segundo. Clara, ex-esposa de Ricardo, parecia dividida entre a lealdade ao homem que dizia ser seu irmão e a dor de perder o filho que achava que era seu. Todos eles estavam mergulhados em segredos que explodiam como fogos de artifício. E então, em um momento de ação inesperada, Raquel se levantou, o olhar firme. "Não podemos continuar assim. Esse não é o caminho. Você precisa parar." A determinação em sua voz era palpável. A polícia finalmente fez um movimento para se infiltrar na bagunça, gritando ordens que misturavam clareza e confusão. Um oficial moveu-se com firmeza, pedindo que todos se afastassem. O homem a princípio hesitou, mas a insegurança estava claramente crescendo. Com um olhar fixo em Lívia, ele começou a baixar a arma. "E se você realmente quer saber a verdade, é hora de falar." Para todos, Ricardo interveio, tentando recuperar algum controle. "Agora, nesse momento, não podemos nos deixar levar pela raiva. Estamos todos perdendo aqui." O silêncio dentro do tumulto era ensurdecedor. Os olhares se fixaram em Ricardo. "A verdade não deve nos separar, deve nos unir. Você não é apenas irmão, e nem ele é apenas seu filho. É necessidade de enfrentarmos o que somos, o medo, o passado." O homem, ainda agitado, olhou para Benício. Havia um brilho de dúvida em seus olhos. A raiva começou a se dissolver nas lágrimas que estavam prestes a aparecer. Uma onda de compreensão pairou no ar,
como se a esperança sentisse seu caminho de volta. Eu sinto que não conheço você, mas também sinto que minha vida não é uma luta sozinha. Vamos encontrar um caminho que seja sobre todos nós. Ricardo lançou, o coração batendo forte. Era um convite, um pedido de ajuda em meio ao desespero. E com isso, algo inesperado aconteceu. O homem, tocado pelas palavras, abaixou a arma completamente, já sem força. A liberdade para escolher entre raiva ou amor veio à tona. Vamos resolver isso juntos! Ele finalmente murmurou, olhando para Lívia, que agora parecia menos aterrorizada. A multidão exalou um suspiro coletivo. A tensão que antes preenchia o ar se tornou um pouco mais leve. A polícia começou a intervir, separando os protagonistas dos coadjuvantes, mas a decisão estava tomada. Não era fácil, mas era o primeiro passo. E assim, na confusão daquele momento agitado, foi como se o destino estivesse cruzando caminhos. Ricardo olhou para Lívia e Benício, sua nova família. O caos estava começando a moldar-se em esperança, a nuvem negra de incerteza se dissipando lentamente. Mas a verdadeira batalha estava apenas começando. Reconstruir o que família significava para todos eles. E a jornada pela verdade estava longe de acabar. Se você chegou até aqui, é hora de se impactar. Se inscrever imediatamente no canal é a chave para que você não perca nenhuma história exclusiva que vem aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e espalhar nossa mensagem. Não pare por aí. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final que deixou tantas perguntas. E mais, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa se juntar a nós, porque você é parte fundamental desta jornada.